Oi, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Alexia. Eu vou dar início aqui ao trabalho e logo em seguida os outros participantes vão dar continuidade. Eu vou falar um pouco sobre a introdução, né? Que a comunicação é um direito fundamental e deve ser acessível a todos, independente das suas condições sensoriais. Nesse contexto, diferentes sistemas foram desenvolvidos, como o Braille, língua de sinais, a escrita alfabética e ampliada, o alfabeto datilológico e o sistema de Braille digital. Vamos falar um pouco mais sobre cada um desses a seguir. Boa noite, meu nome é Simone e vou falar sobre língua de sinais, que é uma língua de comunicação do tipo visual. Ela não é oral, ela não é verbal e surgiu nas comunidades de pessoas surdas. E ela é derivada de outras línguas de sinais, assim como a língua oral também, né? As línguas orais elas também se derivam de outras línguas orais. Ela é uma língua natural, assim como a oral, e elas são denominadas como línguas de modalidade visoespacial, né? Porque você vê a língua acontecendo num espaço à sua frente. E depende de quê para que exista, né? Para que exista a língua de sinais. Ela depende dos 5 parâmetros, que é a configuração da mão, ponto de articulação, movimento, orientação da palma da mão e expressões não manuais, que são expressões faciais e corporais também. Curiosidade: a língua de sinais ela não é universal. Sendo assim, cada país possui a sua própria língua. E os estudos eles demonstram que mesmo os sinais que são icônicos, eles precisam passar pelo regras, né, que são estabelecidas pela sociedade, principalmente pela comunidade surda, né, mesmo o sinal é, realizado sendo extremamente icônico, se ele não tiver, né, essa passagem, esse alvará, digamos assim, você não pode sair usando, né, a revelia. Agora eu vou falar sobre libras para pessoas que são surdas cegas, que é necessário uma adaptação para se utilizar a língua de sinais, né, principalmente aqui me refiro a libras, para que você consiga sinalizar de maneira que ela tenha um entendimento. E como que isso é feito? Se a pessoa ela tiver uma baixa visão, você pode sinalizar, dependendo do grau, né, ou do tipo de visão que ainda resta, a, como é que se fala? A sinalização periférica, ou seja, tem pessoas que têm uma condição de baixa visão que ela só vai enxergar pelo lado direito. Então você sinaliza do lado direito. E o contrário também, tem outras que vão ter condições que só vão enxergar pelo lado esquerdo, então você sinaliza pelo lado esquerdo. E outras condições são as centralizadas, que são chamadas visão tubular. Elas só enxergam bem reto, bem direcionado assim à sua frente, né, à frente do rosto. E no caso das pessoas onde elas não têm visão nem periférica e nem centralizada, é feita a libra tátil, que é a libra feita especialmente na mão, né? Normalmente se utiliza a palma da mão, a pessoa sinaliza e a pessoa que tem a deficiência, né? Ela fica com a mão espalmada e vai sentindo os sinais e toda a movimentação, a direção e a intensidade do sinal. Bom dia, meu nome é Simone. Eu vou falar sobre o sistema Braille. É um sistema de escrita de leitura tátil para pessoas cegas. A cela Braille, que é essa aqui, ela é formada pela combinação de 6 pontos e dispostos em 2 colunas e 3 linhas de 2 pontos. E essa cela ela forma um total de 63 combinações. Onde que se usa, né? Em várias áreas, né, da ciência, várias disciplinas, comunicação, lugares públicos, elevadores, corrimão, escadas também, embalagem de cosmético, algumas embalagens de alimentos também já tem esse sistema. É fácil de aprender? Não é fácil. É um sistema muito complexo e a combinação dos pontos ele representa não só o alfabeto, mas também símbolos de pontuação, acentuação e também indica quando a letra é maiúscula, né, para poder, no caso, os nomes próprios. E como que se lê? A leitura ela é feita com a ponta dos dedos, deslizando sobre a tela. E esses pontos, quando em saliência, né, digamos assim, em relevo, eles vão indicar o código que tem que ser
descodificado pelo leitor, né, digamos assim. E isso é feito com cada célula, ela vai ter o seu ponto, né, que vai estar em relevo, e a pessoa desliza os dedos sobre ela, e dessa maneira vai descodificar e vai entender a mensagem, né, para ter um entendimento do que se trata o assunto, do que ela está buscando, enfim. Olá, eu me chamo Liliane e vou explicar um pouquinho sobre o sistema Braille. O sistema Braille, ele é um sistema de leitura inclusiva que usa o alfabeto Braille em conjunto com os recursos tecnológicos que busca facilitar a aprendizagem do Braille para pessoas cegas ou com baixa visão, promovendo assim uma acessibilidade educacional. Quais são os seus objetivos principais? Ensinar o sistema Braille de forma interativa e acessível, fornecer materiais pedagógicos digitais adaptados e promover a autonomia na leitura e na escrita. E também auxiliar professores, familiares e profissionais da educação junto à inclusão. Tem como seus principais componentes as plataformas digitais interativas, que dão acesso acesso online a esse aplicativo, que permite práticas e leituras escritas com a leitura Braille, jogos educativos e também exercícios educacionais em Braille. É como se fosse um teclado virtual, um teclado de Braille, só que virtual, onde simula o teclado Braille no celular e também em computadores, ensinando os posicionamentos dos pontos Braille de forma um pouco mais lúdica. Tem como materiais pedagógicos livros digitais acessíveis, apostilas adaptadas e conteúdos tanto para alfabetização quanto para reforços, além dos jogos tanto educativos quanto um pouco mais lúdicos, divertidos para as crianças, adolescentes e todas as pessoas. E aí ele tem também um treinamento para professores e também para escolas que trabalham ou que queiram trabalhar com o sistema Braille. É um treinamento online com aulas mediadas por tecnologia e com ferramentas mais avançadas, né, hoje em dia do mercado. O sistema Braille, ele tem como seus princípios e valores a inclusão, a acessibilidade, a autonomia das pessoas cegas e o surdo cego, a educação e a inovação pedagógica. Um exemplo de como funciona esse sistema é você imaginar uma criança com deficiência visual numa escola regular. Com o Braille digital, ela pode acompanhar a aula normal, assim como todos os seus colegas de classe, só que com conteúdos adaptados a ela, que treina a escrita em Braille, usando o aplicativo ou um tablet, e também com jogos de formação de palavras em Braille. Um fato curioso do Braille é que o seu nome Braille, ele é uma combinação entre o Braille e a palavra Brasil, né? Unindo, assim, a tradição com a tecnologia e a identidade nacional, porque é um sistema que é criado aqui no Brasil. Existem algumas ferramentas pedagógicas digitais e educacionais do sistema Braille. Uma delas é o Brinca Braille, que como se fosse um kit de células em Braille, são células gigantes e descartáveis, conectados a um aplicativo via Bluetooth. Como que funciona? São posicionamentos, blocos corretamente, que vão se encaixando e aí vai produzir um efeito sonoro que
inclui atividades interativas, como leitura, como escrita, como ditados, ou até músicas também. Ele é mais indicado para crianças, em processo de alfabetização do Braille. Ele é lúdico, ele é tátil, ele é portátil, que você pode levar para qualquer lugar, e é recarregável. Existe também a iLendo, né? Que é um software completo que treina a escrita e a leitura diversificada com textos, com matemática, com musicografia em braille. São disponíveis em várias versões e vai do básico até o avançado, né? Então, você pode comprar a parte pedagógica, infantil, e aí vai avançando no decorrer do tempo. São várias plataformas digitais, mais o software de ensino. Também o hardware, mais brinquedo educativo, né? Que é o mesmo do Brinca Braille, né? Tem a mesma finalidade. E o que isso traz de benefícios, né? Como benefício, o início da alfabetização infantil, a consolidação em sala de aula, treinos mais eficazes e mais avançados, com produções de materiais pedagógicos, traz os tutoriais para que você possa treinar. E aí, o que traz para as crianças e jovens, né? Crianças, jovens, familiares, professores, traz uma inclusão, né? Uma inclusão social escolar maior, uma aprendizada mais divertida e eficaz, acesso a uma vida digital, que geralmente essas pessoas costumam ser um pouco isoladas, então traz um acesso à vida digital, onde a pessoa vai poder ter acesso a e-mails, a redes sociais, livros em formatos digitais e pedagógicos, e aumenta a comunicação, a autonomia, a inclusão educacional, a aprendizagem ativa e o acesso também à informação. Através de quê? Através da escrita, da leitura tátil, tudo via braille, dispositivos digitais com feedback tátil e visual, também adaptado, maior participação em sala de aula, jogos pedagógicos interativos. Também existe um aplicativo que tem um reforço tátil para as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, acesso a leituras, a livros, a celulares, a redes sociais e tudo mais. Enfim, ele dá acesso à informação, à comunicação, à autonomia, à aprendizagem, devolve pro cego ou pro surdo cego a autonomia, né? Torna as pessoas mais sociáveis. Olá, boa tarde, eu sou a Maria do Carmo e eu vou falar sobre o alfabeto datilológico e sobre a escrita ampliada segundo as autoras Fátima Ali Abdel Kader Nascimento e Maria da Piedade Rezende da Costa. O livro, os textos, Descobrindo a Surdocegueira e Educação e Comunicação. Pois bem, vou começar sobre o alfabeto datilológico, o que seria, né, o alfabeto datilológico. O alfabeto datilológico também é chamado de alfabeto manual ou alfabeto digital. É um sistema usado para representar letras com as mãos por meio de posições e movimentos dos dedos. Ele não é universal. Cada país tem seu próprio alfabeto manual, com variações nos movimentos, formatos das mãos e orientações. Alguns sinais de letras, eles são parecidos entre os países, outros já são diferentes, né? Totalmente diferentes. E no Brasil? Na Libras, ou na língua brasileira de sinais, o alfabeto manual ele tem 25 letras e ele é formado por sinais que envolvem a forma da mão, a posição, o movimento e o local onde o sinal é feito.
E quando usamos o alfabeto datilológico? Ele é utilizado para soletrar palavras, especialmente aquelas que não têm um sinal próprio na Libras, né? Como nomes próprios, por exemplo, né? Maria, João, enfim. Siglas também, né? Utilizado, por exemplo, o NB. E unidades de medida, né? Como centímetros, metros, etc. E com pessoas surdas cegas, né? Como que é utilizado esse alfabeto? Nesse caso, para pessoas cegas, surdas, né? A comunicação ela não é visual, mas sim tátil. A pessoa surda cega, né? Ela coloca a mão sobre a mão de quem está soletrando e percebe pelo toque as posições e movimento das letras. As autoras, elas citam no texto a Helen Keller, e ela vem explicando, né, no texto, que ela era surda cega, né, e ela conta como sentia com o tato as palavras sendo soletradas, e ela não percebia a letras por letras separadamente, mas sim as palavras como um todo, como quem lê com os olhos mesmo. E com a prática, ela fala que os dedos dela ficaram rápidos e ágeis para entender o que era soletrado. Portanto, o alfabeto datilológico ele é um recurso fundamental na comunicação em Libras, especialmente para representar palavras que não têm sinal próprio, para a comunicação com pessoas surdas cegas através do tato, e para garantir acessibilidade, inclusão e clareza na comunicação. E agora eu vou falar sobre a escrita ampliada. Bom, a escrita ampliada é uma forma de deixar o texto maior para que as pessoas surdas cegas elas possam ler melhor. Como elas têm dificuldade para enxergar, aumentar o tamanho das letras ajuda muito. E tem 2 jeitos de fazer isso, né? O primeiro é imprimir o texto com letras grandes. A fonte usada geralmente é a Arial, né? Que é fácil de ler e o tamanho das letras elas ficam entre 20 e 48 pontos. E se for maior que isso, ela pode ficar difícil de entender, né? E o segundo ponto é escrever à mão com letras grandes. Nesse caso, as letras elas devem ser todas maiúsculas e o tamanho pode ser de 1 a 15 centímetros. E se passar disso, fica difícil de usar. E antes de fazer essa ampliação, é importante também saber o quanto as pessoas elas conseguem enxergar e distinguir as letras para escolher o tamanho certo que ela vai conseguir entender. Pois bem, essa foi minha parte. Eu agradeço a todos e todas. Muito obrigada e boa tarde. Agora eu vou falar um pouco sobre a escrita alfabética, né? A escrita alfabética é um tipo de sistema de escrita que representa os sons da fala, os fonemas, né? Por meio de símbolos chamados letras. Cada letra, a combinação delas corresponde a um som de língua falada, permitindo que as palavras sejam registradas no papel de forma mais próxima da maneira que são pronunciadas. Aí eu peguei aqui um exemplo, que é a palavra casa, né? A casa, a escrita são com as letras C, A, S, A. Só que elas acabam emitindo outros sons, que no caso o C fica com som de... O C e o A, né? Fica com som de K, da letra K, e o S que fica com som de Z. Então, esse seria a escrita alfabética. Olá, boa tarde, eu me chamo Bruna. Eu vou estar explicando agora sobre Tadoma, né? Eu vou explicar o conceito de que é, a origem, como surgiu, como que funciona, né?
É uma palavra bem diferente, no qual eu não tinha conhecimento dessa palavra, e apesar de já ter utilizado o método, né? Então, vim ter conhecimento da palavra lendo esse artigo, e eu acredito que muitas pessoas não têm conhecimento do que seja, e é uma realidade muito triste no qual a gente vive, né? Enfim, Tadoma, né? É um método de comunicação estátil, né? Usado por pessoas surdo-cegas, né? Então, no qual, através da fala, eles vão sentir vibrações que vão conseguir identificar o que está sendo dito. Até Kellen cita no texto, né, que é algo assim que dá para notar que seja bem cansativo, né, exaustivo, que não é algo que você vai aprender de primeira, são coisas que requer horas, dedicações, né, no qual você consiga identificar, né, eles, né, no qual eles consigam identificar o que está sendo dito, né, então, assim, dá pra ver, né, o quanto é difícil, né, enfim. A origem, né, desse nome surgiu através de duas crianças, né, que eram surdas e cegas, se eu não me engano foi Sofia, né, que deu esse nome, né, que foi a junção, né, do nome dessas duas crianças que eram surdas e cegas, né. Só voltando aqui no texto, que também fala, deixa eu achar, sim, né, fala sobre os bebês, né, que são bom estimular, né, desde os primeiros meses de vida, né, eles colocar eles no colo para que eles possam sentir, né, a vibração do nosso corpo, ao tocar no nosso rosto, eles perceberam os movimentos faciais, labiais da língua, né, e ajuda bastante na compreensão da fala, né. Eu estava em sala de aula, né, como eu disse no início, né, já tinha utilizado, mas não sabia o nome, né, que isso se chamava Tadoma, né. Enfim, a gente estava se reunindo, né, em sala de aula, e na minha sala tem pessoas com deficiência auditiva, né, então a gente estava lá se comunicando e ele foi e colocou a mão e conseguiu identificar o que eu estava falando, né. Então, eu até coloquei aqui no mapa mental, né, de como que funciona, né. Eles vão colocar um formato em L, né, colocar o polegar assim, e assim, vão colocar o formato em L. No rosto, o polegar, né, tipo aqui assim, indicando a bochecha. Acredito que seja assim, né. Bom, ele fez assim e conseguiu identificar o que estava sendo dito, né, e só refrisando, né, o final, né, do texto, né, que o aprendizado desse recurso de comunicação existe concentrações e treino na emissão desse som, e uma boa percepção tátil, e além de praticar movimentos da fala. E é isso, obrigado. Acredito que tenha ficado bem específico, né, claro, do que seja um Tadoma. E é isso. Tchau. Olá.